Olhe bem, os candidatos que farão as provas do Enem devem ficar atentos aos itens obrigatórios durante as provas. O exame ocorre nesse sábado e domingo em todo o país. Nos dias de aplicação do exame, é imprescindível a apresentação de um documento de identificação original com foto. Em casos de perda, extravio ou roubo do documento de identificação, é preciso apresentar um boletim de ocorrência. Outro item obrigatório é a caneta esferográfica, que deve ser de tinta preta e fabricada em material transparente. Além disso, apesar de não ser um documento obrigatório, é recomendável que o candidato leve o cartão de confirmação da inscrição, que traz informações importantes, como o local de prova e o número de inscrição. Mais informações pelo site enem.inep.gov.br. Olha aí, o técnico Dunga, aquele intelectual do futebol, um verdadeiro João Saldanha, divulgou a lista de jogadores convocados para as próximas 2 partidas da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa contra Argentina e Peru. O destaque é o retorno do craque Neymar, que ficou fora dos 2 primeiros jogos por causa de uma suspensão ainda na Copa América. O Brasil fará o clássico contra a Argentina no dia 12 de novembro, em Buenos Aires, e no dia 17 encara o Peru, em Salvador. Os jogadores irão se apresentar no dia 8 de novembro para as 2 partidas. Entre as novidades na lista de Dunga está a presença do goleiro do Corinthians, Cássio. Além dele, outros 3 jogadores do líder do Brasileiro estão entre os convocados: Gil, Elias e Renato Augusto. Após 2 rodadas da competição, que dá vaga para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil está na 5ª posição, com 3 pontos. E agora o Redação Futebol Clube, com os comentaristas. Eduardo César, obviamente, com a camisa do Cruzeiro, João Paulo Costa, outro, obviamente, América, e Cristiano Freitas, do Atlético. Dunga convocou a seleção. Novidade, Cássio, segundo a narração. Ele já falou que agora o goleiro do Internacional que vai ser o titular. Talvez seja também uma novidade dessa chamada nova seleção, se é que é nova, e para mim não tem de nova nada. E volta do Neymar, que estava suspenso por causa daquela bobagem que ele fez, ou fizeram com ele, não tenho muita convicção, entende? E como é que fica? Quem quer falar primeiro? Barroso, o Cássio ser convocado já era quase certo isso aí, porque o Jefferson é um jogador que está com os dias contados na seleção. Sim, e o ele não agradou, né? Não agradou. E o goleiro do Internacional já jogou a última partida como titular. Agora, eu acho interessante isso, sabe? Eu não quero entrar nesse mérito. Nós estamos aqui com o Cristiano, que é um descendente africano, um brasileiro africano, e tem essa mística da questão do goleiro negro, desde a Copa de 1950, né? Do Barbosa. Que foi quebrada, e foi quebrada essa mística com o Dida, não? Oi? O Dida foi. Dida negro. Sim. Mas só que o Dida não foi titular. Não chegou só titular. Eu tinha me esquecido do percurso do Dida. Não, mas o Dida não foi titular na Copa. Mas o Jefferson não conseguiu se manter. Não conseguiu se manter. Mas é difícil o Jefferson. Até vou falar com uma bobagem que o pessoal, os americanos vão brigar comigo, mas o Jefferson jogando na Série B, realmente você tem que avaliar que o nível técnico é menor, cai. Então a gente tem que avaliar. O João está certo. O Brasil vai enfrentar seleções que os principais jogadores estão jogando no velho continente. Ou seja, tem que tentar buscar quem está pelo menos no nível superior. Eu discordo de vocês. Está em nível B, né? Está na Série B. Não quer dizer que é nível B, na Série B também tem muito time. Eu vou discordar, não por conta do Jefferson, o Tafarel foi para a Itália, jogava no meio campo porque não tinha vaga para ele, nem de goleiro. E ele foi convocado, foi para a Copa do Mundo, foi campeão, defendendo pênalti. Acho que o goleiro... Tomando peru na eliminatória. Não, mas na Copa do Mundo ele foi... Na Copa do Mundo ele foi fundamental para o Brasil. Eu acho que isso não tem nada a ver. O problema do Jefferson é que ele não é ele não é tão bom goleiro assim, tá? Por exemplo, temos melhores do que eles aí, nós temos aqui em Minas, nós temos o Fábio e o Vitor, que é melhor do que ele, tá? Então, acho também que o Cássio é mais imposição da imprensa paulista, que está pedindo ele, não é um grande goleiro para poder estar na seleção,
também. Agora o Dunga tem dessas coisas. Infelizmente, a convocação dele não faz o menor sentido. Outro dia ele disse que os jogadores que foi para a China não tinha mais vaga porque o futebol lá não tem essa competição. Aí ele vai e me convoca o Kaká, que está nos Estados Unidos, como se o futebol nos Estados Unidos fosse muito melhor do que na China. O Kaká voltou a ser reconvocado? Está convocado novamente. Tem uma certa incoerência nessa convocação. Isso aí o Cristiano tem razão. Por quê? Você chama o garoto do Internacional, que é o menino, ou seja, está certo. Você tá Qual que é? Preparando ele. Você está preparando o Adson. Eu não sei se ele tem idade olímpica, mas você está preparando o Adson? Não, tem mais não. Não tem, mas está preparando para o futuro, tá certo. Sim. Tem que investir. E o Brasil está tendo um problema com o goleiro, né? Não tem goleiro nenhum dando mas não, certo. tem aquele que foi do Atlético, está na Diego. quando você Diego, machucado, excelente então, Não, ele não goleiro. está sendo Sim, convocado. mas sucessivamente a seleção não tem encontrado um bom goleiro. Eu acho que tem posições, eu acho, por exemplo, centroavante, eu concordo com a sua análise, por exemplo, tanto que ele está te chamando, e eu volto na minha análise de incoerência, uma vez que ele está levando aquele atacante do Santos, o Ricardo Oliveira. que tem 35 anos, se não me engano. Vou te dar um João Saldanha na cabeça. Eu Pois falei é, agora mas do eu João vou- Saldanha. O João Saldanha, quando convocou a seleção, falou assim, mas não tem centroavante? Pelé vai jogar junto de Tostão? Pelé e Tostão precisam de centroavante? Na realidade, falaram Tá isso bem. com ele, né? Foi defesa dele, né? Foi defesa do jogo. Sim, sim. É, mas Alguma o- coisa o- assim. é. Mas hoje, Neymar e aquele William, que eu achei que jogou um bolaço, precisa de centroavante, precisa de rompedor, Pois é, não. Mas, sabe, de mas eu acho, barrigador, mas sabe o que eu acho? peitador, Não, sei sabe lá. o que eu acho preciso? Vou te contar por que eu acho. Eu acho que a seleção brasileira, ou qualquer time, você tem um time, os 11, você tem um esquema tático, concordo. Mas durante o jogo, esse esquema tem que ser mudado por conta da situação do jogo, do adversário, que possa acontecer. Caso o Brasil precise de um homem de referência em determinada situação de jogo, é importante você ter aquele jogador preso. Cristiano, João, tá falando um pouco aqui. o Cristiano. João, o problema é o seguinte, o centroavante hoje, esse centroavante poste que fica lá, na frente. Pô, lá, chegou na política, hoje tem poste também? tem né? poste, Você tem tem falar futebol cone, também tem poste. cone, um poste, aquela figura que fica Poste parada. aqui é Dilma, é o Anastasia, no futebol. Poste também, né? Poste também. Mas esses postes do esporte... Esse jogador de referência. De referência. Hoje ele está quase que eliminado do futebol. Você vê que você pega aquele time da Alemanha que jogou aqui, não tinha, que deu de 7. O time do Barcelona não tem esse centroavante. Não tem esse centroavante. Tem aquele Uruguai, o Soares, mas ele joga para os lados, pelo lado Sim, esquerdo, tem razão. o Neymar para o lado. Então, você vê o Leandro Damião aí no Cruzeiro. Está completamente fora. Mas a minha defesa, eu concordo. Já eu não tem mais concordo. aquela Não. comprar do cara e a utilização dele Isso aí, pequena, não, né? Eu concordo com você que Cristiano, você não tem que Cristiano. ter isso. Porém, Você tem que ter um esquema você tem que no ter grupo. No grupo. Com uma no situação, grupo aí eu você tem que ter concordo. jogador de referência. Uma necessidade, se o time está Isso, perdendo, isso. você pode pôr no abafa e Poste bola ou não alta na área, poste, ô Cristiano? né? Olha, eu concordo com eles. Eu acho que o futebol moderno não cabe mais esse tipo de jogador. Você pode ter ele lá para uma situação de emergência. O Atlético entendeu? fez isso com o Alexandre. Muitos jogos. Quando você precisa desesperadamente ir para cima, você jogar a bola na área, o cara é alto, trombando com o zagueiro, é uma boa. Agora, para você colocar de começo, no esquema tático, isso já não existe O mais. poste no do futebol. Atlético era o Jô, né? Eles fizeram Pois show, é. Jô. Mas, Show, sim, Jô. mas durante um período ele foi Mas na eficiente. Libertadores ele Foi. praticamente junto com o Ronaldinho. Mas e o montaram um Vitor, né? esquema todo preparado Sim. para que ele e o Ronaldinho Mas, pudessem jogar. mas aí eu defendo aquele ex-técnico do São Paulo por isso. Você tem que não ter um esquema em situações de jogo que você pode mexer. Uma vez ou outra você pode utilizar dessa Mas situação. ele, o caso, ele estava jogando com o Ronaldinho e o Ronaldinho jogando Pois é, bola na época. tem né? isso, né? Aí é diferente. Com o Fred já não deu certo. Deixa eu falar uma coisa aqui, importante, passando um pouco de seleção. Eu queria falar sobre o garoto Wagner, o menino cruzeirense, né? Não é Wagner, não. Matheus. Matheus, desculpa. Matheus, é O Matheus, que eles estão fazendo uma campanha aí para ele. E o time do Atlético entrou nessa campanha, né? Que beleza, hein? O Leandro Donizete pegou uma camisa dele, autografou, todos os jogadores autografaram e vai ser entregue para a mãe do garoto para que ela possa, né, fazer um leilão lá para arrecadar dinheiro. Olha, Isso eu acho muito bacana, Barroso, porque mostra que a rivalidade tem que ser só dentro de campo. Saiu dali, nós somos todos amigos, somos todos seres humanos, precisamos ajudar uns aos outros, né? Então acho isso muito bacana, parabéns aí aos jogadores do Atlético. E isso é um bom exemplo para esses idiotas de todos os times que ficam se trucidando por causa de futebol. Esse exemplo de solidariedade. Agradeço aos 3 comentaristas e agradeço a você que está acompanhando Redação BH News. E nós voltamos amanhã com mais jornalismo, entrevista, debates. Até amanhã.